Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação, refletindo sobre a saúde mental e a resiliência. Hoje nós temos como tema o peixinho da lagoa. Essa é uma história que Dom Franco Macerdotti gostava de contar. Essa história nós vamos estar analisando aqui na perspectiva da resiliência, e ela está registrada no livro que tem como título A Flauta em Lugar do Cajado, a vida de Dom Franco Macerdotti. Então, esse livro foi publicado em São Luís no ano de 2012, e essa história você vai encontrar na página 99 a 101. Então, 2 páginas e meia aí de historinha. Então, eu vou estar lendo essa história para refletirmos na perspectiva da resiliência. A resiliência é a capacidade de significar a própria vida, né? De estar se adaptando a situações novas, a circunstâncias novas, né? A resiliência exige um esforço pessoal, uma capacidade de perceber a própria vida, as fases que nós vamos passando, né? A infância, adolescência, juventude, idade adulta e velhice, né? A melhor idade. Então, nestas fases, nós somos chamados a trabalhar a nossa coerência emocional e vivenciar bem cada momento da nossa vida a partir do pensar, do sentir e também do agir. Para quem não me conhece, meu nome é Padre Aires de Souza Santos, né? Sou natural de Pastos Bons, minha cidade natal. Morei vários anos em Fortaleza dos Nogueiras, antes de entrar na minha formação religiosa propriamente dita, em direção ao sacerdócio, né? Então, mas morei, né, nesta formação. Iniciei minha formação em Balsas, no Seminário Menor, onde fiz o 2º grau. De Balsas fui para São Luís, onde cursei filosofia. De São Luís fui para Porto Alegre, onde lá fiz teologia e filosofia clínica. E retornei para o Maranhão em 2003, para a cidade de Riachão, onde fiz o meu estágio pastoral lá, já na última etapa, porque uma vez eu fiz um ano de estágio na cidade de São Domingos do Azeitão. Então, em 2004, fui ordenado sacerdote. Fiquei em Riachão como vigário paroquial, auxiliando o pároco, 1 ano e meio. De lá fui para a cidade de Sambaíba, onde morei por 4 anos como pároco daquela cidade. De lá, na época, quem me enviou para lá foi o autor dessa história que nós iremos ouvir, Dom Franco Macerdotti. Com a morte dele e a vinda de Dom Enemésio, então Dom Enemésio pediu que eu fosse para a cidade de São Félix de Balsas, onde trabalhei por 2 anos. De lá fui para a cidade de Berlim, capital da Alemanha, onde também assumi a função de subsidiar 50%, porque havia a necessidade de estudar a língua local. Então aprendi lá o alemão e fiquei, né, lá esse ano e meio. Depois fui para a diocese de Paderborn estudar psicologia pastoral. Então concluí no ano de 2017. E retornando, cheguei na cidade de Balsas, fiquei praticamente 1 ano.
e Dom Enemésio me enviou para a cidade de Riachão, em Feira Nova, para exercer o meu ministério lá pela segunda vez. Com o falecimento de Dom Enemésio e a chegada de Dom Valentim, o mesmo pediu que viesse morar em Balsas, onde estou atualmente. E aqui temos toda terça e quinta-feira, né, esse programa sobre saúde mental e resiliência, trazendo algumas informações para a nossa reflexão, para a nossa meditação pessoal a respeito da saúde mental. Antes de entrar na história que Dom Franco contou, que iremos analisar na perspectiva da resiliência, vamos fazer o nosso momento de oração, nos colocando diante do Senhor, invocando a sua graça, a sua bênção, a sua proteção e a sua inspiração. Vamos tomar como base o Salmo 121, aí o versículo 1 e 2, e de onde podemos estar extraindo a seguinte pergunta: de onde você busca o seu socorro? O Salmo 121, versículo 1 aí vai dizer: elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tão confiante, né, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, vamos pedir que venha a proteção dele sobre cada um de nós, que ele nos ilumine, que ele nos guarde, que ele nos proteja, que esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, os momentos de alegria, os momentos de dores, de sofrimento, que o Senhor não nos abandone, fique sempre conosco. Então nós vamos agora, caro ouvinte, ao relato dessa história que está aí registrada no livro A Flauta em Lugar do Cajado, né? A vida de Dom Franco Macerdotti, publicado em 2012 em São Luís, né? Em São Luís. E a história diz o seguinte: era uma vez um enorme aquário onde viviam peixes grandes, médios e pequenos. Vigorava, como em qualquer outro lugar, a lei do mais forte. Os alimentos que caíam de cima eram sempre muito disputados. Antes comia os peixes grandes. O que sobrava era comido pelos médios. E o que não era comido pelos médios era dos pequenos. Se faltava comida, os grandes comiam os médios, que por sua vez comiam os pequenos. No fundo do aquário havia um peixinho bem pequenino. Estava acostumado a passar fome e já tinha se acostumado à lei do aquário. Lá naquela parte mais profunda do aquário, raramente chegava comida. Às vezes caíam umas migalhas e isso lhe bastava, porque era pequenininho e não precisava comer muito. Dessa forma, o peixinho, em lugar de amaldiçoar a sorte, passava o tempo andando para cima e para baixo e enganava o estômago, contemplando os desenhos dos azulejos, as plantinhas, areia branca e as pedrinhas brilhantes que adornavam o fundo do aquário. Um dia o peixinho descobriu um ralo de onde parecia que saísse água. Admirado e curioso, pensou: mas olha, daqui a água sai. Devo ir para algum lugar. Quer ver o que há algo além deste buraco? Talvez haja outro lugar para onde se pode ir. Para onde será que vai esta água que não para de correr? E o peixinho curioso analisou o ralo, depois tentou passá-lo. O buraco era muito apertado.
e então decidiu fazer alguns sacrifícios para perder peso e tentar passar do outro lado. Foi assim que, alguns dias depois, muito mais magro e deixando para trás algumas pequeninas escamas, conseguiu realizar seu desejo. Saiu do aquário e pela primeira vez em sua vida conheceu a água corrente. Fantástica, uma delícia, que maravilha! O peixinho começou a pular feliz naquele rego, cada vez mais extasiado com tudo aquilo que havia ao redor. O rego levou o peixinho para um córrego. No córrego, mais água ainda, que corria ainda mais forte. Não precisava nadar, era só se saltar. Que lindo! E quantos outros peixinhos em volta, todos livres. Quantos barquinhos de papel e o sol. Que espetáculo! O sol nunca o tinha visto antes. Apesar que lá no aquário, os peixinhos acreditavam que aquilo fosse tudo. Aquela água suja e parada, sempre a mesma e sempre com o mesmo sabor. Coitado deles. O córrego levou o peixinho para uma torrente. Ele nunca teria imaginado que houvesse tanta água. Ele nunca tinha visto crianças nadando, não sabia que havia mulheres que lavavam roupas e que fazia cantando. Nunca imaginara tantas plantas, tantas flores, tanta beleza toda junta. Pensou que fosse um sonho, ou melhor, uma alucinação. Comida, água, espaço infinito para viver em paz e felicidade para todos. Pobres peixes do aquário. Se pudesse imaginar o que ele estava vendo. A torrente levou o peixinho para o rio. Não impossível. Quanta água! Parecia não acabar nunca. Quanta comida, quanto sol e quanta luz e beleza. E foi assim que, extasiado, incapaz de acreditar em seus próprios olhos, o peixinho foi levado pelo grande rio até o mar. E lá na frente daquela imensidão de água, comida, luz, cores, plantas e do mundo encantado, diante de toda aquela grandeza, chorou. Chorou de emoção. Sentiu uma alegria tão grande que parecia querer explodir dentro do peito. Chorou também de pena pelos amigos grandes e pequenos que tinham ficado no aquário, naquelas águas poluídas, escuras, cinzentas, exprimidas, num espaço tão pequeno e que pensava estar no mais bonito dos mundos. Foi assim que decidiu voltar para dizer a todos os que tinham visto. Voltou. Do mar para o rio foi difícil, porque a viagem toda era agora contra a correnteza. Nadou até a torrente, da torrente para o córrego, do córrego para o rego e do rego para o fundo do aquário. Aproximou-se do ralo e espremeu e passou do outro lado. A partir desse dia começou a circular no aquário uns boatos. Começou-se a dizer que o peixinho havia inventado histórias malucas de um lugar melhor para viver, um lugar de amor e paz, de fartura infinita, onde ninguém precisava fazer sacrifícios e de onde não é necessário se comer uns aos outros. Todo mundo foi para o fundo do aquário para saber da história. Grandes, médios e pequenos, todos queriam saber se eram verdade o que era necessário fazer para alcançar esse mundo tão maravilhoso. O peixinho, mostrando o ralo, explicou que esse era o caminho e que para passar do outro lado tinha que fazer sacrifícios,
porque a passagem era muito apertada. Dependendo do tamanho, alguns deviam sacrificar mais do que outros. Os peixes pequenos ouviu com interesse, os médios e os grandes chamaram-no de maluco e disseram que era um visionário. Que bobagem, diziam. Impossível passar por aquele buraquinho. Só um ralo, só um tolo pode acreditar em uma coisa dessa. A história do peixinho andou tanto que o mundo, a vida, que mudou a vida do aquário. Estragou a qualidade e a tranquilidade dos peixes grandes e médios, tanto que decidiram matá-lo por fim a esse monte de asneiras. Mas o peixinho não morreu, continuou a viver em sua história, que passou de uma geração para outra. E ainda hoje a história do peixinho é contada no aquário. Ainda hoje há quem acredita e faz sacrifícios e passa pelo ralo, e os que nunca o farão porque são grandes e fortes. E quanto mais forte, maior é o sacrifício que tem que fazer. Pois é, bem-aventurados aqueles que acreditam, e bem-aventurados aqueles que, acreditando também, tentam seguir esse caminho. Dom Sacerdote, ele contou essa história, né, que nós iremos aqui analisar na perspectiva da resiliência, mas quando ele contou essa história, ele foi inspirado no martírio, né, de Ezequiel Ramin, né, sacerdote comboniano que foi assassinado ali em Cacoal, né, em julho de 2004. E Dom Franco contou essa história. Bem, vamos pegar essa história na perspectiva da resiliência, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de significação, de percepção das mudanças na nossa vida, das oportunidades, na perspectiva do bem viver, na perspectiva do nosso porto seguro, né? Nós sabemos que a nossa vida terrena é sempre uma vida instável. Por mais que tentamos estabilizar a nossa vida, nós temos que ter esta consciência que a vida humana é uma vida instável, né? Viver é uma aventura, né? Uma aventura com alegrias e tristezas, emoções, agradáveis e desagradáveis. Faz parte da vida, faz parte da nossa contingência humana vivenciar tantas emoções, tantas coisas bonitas e também tantas dificuldades. Mas é importante saber lidar com estas dificuldades, não se desesperar, né? E procurar se ajudar, né? E ajudar as outras pessoas. Então, nessa historinha que Dom Franco conta, nós vamos perceber, né, na descrição do cenário, né, do aquário, que haviam peixes, né, grandes, médios e pequenos, né? Então, os peixes grandes eram aqueles que se alimentavam mais, né, tinham mais oportunidade em relação a aquilo que era oferecido, né, os alimentos que eram colocados, eles comiam por primeiro, né, tinham mais força, tinham mais rapidez, enfim. Então, aquilo que sobrava caía para os médios e o restante caía para os pequenos, né? E essa era a estrutura do aquário, né? Então, os pequeninos, né, que ficavam no fundo do aquário caíam, se alimentavam das migalhas do resto que descia para o fundo do aquário. Mas o peixinho, né, ele teve a ideia, né, e a sua curiosidade, o seu estudo, a sua percepção, vendo a água de onde a água fluía, ele fez um esforço, um estudo de como poderia aprofundar mais aquele conhecimento.
E ele se esforçou, né? Ele emagreceu, perdeu algumas escamas para tentar passar, né, pela passagem da água, né, para ver de onde aquela água vinha, né? E o esforço dele valeu a pena, né? Ele sai, né, passa pelo ralo, né? E aí ele vai perceber que havia uma outra realidade, havia outras fontes, né? Que ele foi se deliciando, que ele foi curtindo, né? E vendo tantas belezas, tantos encantos. Isso deixou ele maravilhado, deixou ele encantado com a situação, né? Até chegar ao ponto dele sair do lago, né, e chegar ao rio, chegar ao mar, e aí que ele ficou mais ainda encantado. Mas é interessante a gente perceber na história que o peixe, ele ficou preocupado com aqueles que estavam no aquário, né, sejam grandes, médios e pequenos, né? E ele quis ajudar, ele não quis ficar sozinho no mar se desfrutando, né? Ele quis chamar as outras pessoas, né? Os outros peixinhos, né? Os outros peixinhos para estar com ele, né? Isso é muito importante na perspectiva da resiliência, quer dizer, quando a gente está bem, a gente tem que pensar nos outros também, né? Não se fechar no egoísmo e procurar não oportunizar momentos também para os outros, né? Ou dificultar a vida dos outros, né? Então, ter esta capacidade de se alegrar, de festejar com o outro, de criar oportunidade também para o outro, né? Isso é algo muito importante. Então, o peixinho, apesar de ter feito tanto sacrifício, ter conhecido novas realidades e ter assim se encantado, ele quis fazer o percurso de volta, enfrentando a água corrente, a dificuldade, né? Saindo do mar, chegando ao rio, chegando ao córrego, passando pelo ralo até chegar no aquário, quer dizer, fez todo um processo hermenêutico aí muito difícil, né? Um processo de retorno muito arriscado. E chegando no aquário, né, no seu lugar de origem, ele relata as suas descobertas, as suas maravilhas, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele contemplou, né? E todos ouviram, né? Os peixinhos menores ficaram mais encantados, fascinados com o relato, né? E já os peixes médios e grandes não deram muita importância, acharam a história um pouco sem sentido, a descrição do peixinho sobre essa outra realidade fora do aquário. Por quê? Porque eles já estavam acostumados naquele ambiente do aquário, né, com a estrutura organizacional ali do aquário, e de uma certa forma já estavam conformados com aquela situação, não tinham mais tanto encanto, em especial os grandes, né, e que se alimentavam das melhores comidas e se alimentavam também dos médios e pequenos, né? E a partir do relato do peixinho, então as pessoas resolveram calar a boca dele, né? Ou seja, eliminando o peixinho. Mas conta a história que o peixinho ficou vivo na mente, né? Ele continuou vivo na história, na lembrança, na recordação dos outros peixes, né? O exemplo dele, né, ficou, né, o seu legado, ficou a sua história, né? Isso é muito fascinante, né? Bem, olhando essa história do peixinho, né, que o Dom Franco Macerdotti contou, essa história, né, todo esse sacrifício do peixinho para sobreviver dentro do aquário, né, enquanto tinha ali que estar disputando espaço com peixes
pequenos, médios e grandes, ele conseguiu ainda, né, não se revoltou, não ficou, não amaldiçoou ninguém, né, conta a história, mas ele aproveitou para estudar, para pesquisar sobre o seu meio, sobre o seu ambiente, encontrou uma alternativa de se libertar desse ciclo vicioso e tentar ir para uma outra realidade, né? E isso foi muito importante na vida do peixinho. Quer dizer, ele estudou o ambiente do aquário, né? O ambiente do aquário, percebeu que em cima, junto com os peixes grandes, ele não ia ter muito sucesso, ele corria o risco de ser comido, né? Subindo um pouco mais, onde ficavam os peixes médios, ele também poderia ser eliminado na ausência de comida, né? Ele poderia ser o prato principal. Então eles ficaram no fundo ali do aquário, né, escondidinhos, se alimentando das migalhas, né, da esperança, né, de cair alguma coisa para eles, né? E é interessante essa história, que ela nos mostra, né, um pouco também da nossa estrutura social, às vezes, como certas sociedades, certos grupos estão estruturados, né? E essa história do peixinho, acho que ela nos incentiva a estudar, a buscar, a não desanimar, né? A procurar uma alternativa fora daquela que nós habitualmente já estamos acostumados, né? Então, é possível sim encontrar uma outra alternativa. E essa alternativa, eu costumo dizer que ela começa na nossa mente, né? Nós temos que buscar nos labirintos da nossa mente, do nosso pensamento, a melhor forma de agir, né? A alternativa não está fora, ela está dentro de cada um de nós. Quer dizer, aquilo que fazemos só vem confirmar, né, as nossas decisões, as nossas posturas, né, os nossos valores, né, porque nós nos direcionamos em direção àquilo que consideramos valor, aquilo que damos importância em nossa vida, né? Isso é muito importante a gente ter presente esse aspecto. Então você, caro ouvinte, que está aí nos acompanhando pela Rádio Boa Notícia FM, pelo canal Saúde Mental e Resiliência, o nosso cordial boa noite. E nós terminamos de relatar aqui a história de um peixinho, né? O peixinho da lagoa, né? Não é o título da história, mas o peixinho que estava dentro de um aquário, né? Que se libertou e chegou até o mar. Se encantou com tantas coisas maravilhosas, mas não quis ficar lá sozinho, quis retornar para o aquário, não para ficar lá, mas para tentar libertar e mostrar uma outra alternativa para os seus colegas, para os seus peixes pequenos, para os peixes médios, para os peixes grandes. Mas infelizmente ele foi eliminado, as pessoas não acreditaram nele, né? Mas ele morreu, mas a história dele ficou, né? Conta-se que no aquário, né, ainda hoje as pessoas lembram, recordam a história do peixinho, né? Então, esta alegoria que Dom Franco Macerdotti nos contou através dessa história, para analisar a nossa situação social. Ele era sociólogo, né? Era um sociólogo muito bom, né? Um homem que tinha uma capacidade de análise extraordinária. Então, analisando a sociedade, os grupos sociais, ele identificou essas três formas de peixes, né? E numa perspectiva da resiliência, nós percebemos que exige de cada um de nós um certo sacrifício. Quando o peixe falou que todos tinham que se sacrificar, os peixes maiores tinham que se sacrificar mais para poder passar na passagem que não era larga, mas era muito estreita,
Quer dizer, exigia muito sacrifício. Então os peixes médios e grandes não quiseram se sacrificar, né? Optaram por ficar com aquilo que já estava seguro, aquilo que eles já tinham, né? Não quiseram arriscar em busca de algo novo, né? E esse às vezes é o risco que nós enfrentamos na nossa vida. Às vezes perdemos a esperança, né? A fé, às vezes perdemos a capacidade de sonhar, né? Não nos encantamos mais com a nossa busca, com nossos projetos, né? Então, a gente vai resumindo tudo isso, né? E o peixinho não enfrentou todo esse sacrifício para dizer que é possível sim viver em um outro espaço, contemplar uma outra realidade, né? Isso é muito interessante, a gente olhando da perspectiva pessoal. Às vezes a gente está desanimado, está num contexto turbulento de situação, de problemas, e acha que não tem solução, né? Então basta a gente pensar, refletir, encontrar uma alternativa, ressignificar a própria vida, a própria ação. Quer dizer, converse com outras pessoas, procure inspiração, né? Leia alguma coisa, né? Visite alguma instituição, vá na sua igreja, na sua comunidade, vá buscar inspiração, né? Tem tantas instituições que tem, né, que tem programas interessantes, que tem alternativas, né? Saia, não fique fechado na sua mente, né? Procure uma alternativa para o seu problema. Então, fica aqui, caro ouvinte, né, esta dica especial, né, que o Dom Franco nos deixou a partir dessa história do peixinho na lagoa, né? E quero aproveitar esse momento para mandar saudações especiais para as pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal Saúde Mental e Resiliência, no canal no YouTube. Nós temos aí conteúdo de espiritualidade, né? Todos os dias procuramos, na medida do possível, estar fazendo a leitura do Evangelho do dia, uma reflexão de poucas linhas, né? E uma oração do dia, né? A oração que normalmente se usa na Santa Missa, e pronto, né? Então, para que a pessoa possa ter a oportunidade, né, de estar tendo acesso aos textos bíblicos, fazendo a sua meditação. Nesses textos aí a gente prima por ser curto, justamente para que você possa ouvir às vezes no carro, né? Alguém pode estar ligando aí para você no canal que fica lá registrado, né, o áudio. Você pode estar ouvindo, né? Coisa simples, meditando, né, a sua vida. Então, quero agradecer os comentários que as pessoas deixam lá no canal, né? Muito obrigado. Quero agradecer aí a audiência das pessoas aqui na Rádio Boa Notícia FM. Quero mandar um alô, né, para as várias comunidades que nos acompanham aqui na cidade de Balsas, né, os motoristas que estão aí voltando ou indo para o trabalho, nos ambientes comerciais da nossa cidade. Quero mandar saudação especial para as pessoas de Riachão, Feira Nova, e nos acompanham aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Quero saudar as pessoas de Alto Parnaíba, Taço Fragoso, Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas, e as pessoas de Sambaíba, Mangabeiras, São Félix de Balsas, Sucupira do Norte, tem pessoas lá. O Padre Francisco fez lá a divulgação do nosso canal, algumas pessoas se inscreveram. Em Nova York também, Pastos Bons, a minha cidade natal, algumas pessoas se inscreveram aí no canal,
né, Mirador, né? Então, aproveito assim para mandar a minha saudação a São Domingos do Azeitão, Benedito Leite, né, a todas as paróquias aqui da nossa Diocese de Balsas, todas as cidades aqui da nossa Diocese de Balsas, e também para as outras paróquias que não são da nossa Diocese de Balsas, onde chega aí a nossa programação, o nosso cordial boa noite, né, para você que está nos ouvindo neste horário. Se você quer ter acesso à nossa programação, se inscreva aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, ative o sininho para ter acesso às programações assim que elas forem publicadas. Deixe o seu comentário, pode dar sugestão para a nossa reflexão aqui no canal. E graças a Deus o trabalho está se expandindo. Hoje, até fora do país, pessoas estão acompanhando, né? Brasileiros que moram fora do Brasil estão mandando mensagem aqui. Muito obrigado, né? A você que está aí nos Estados Unidos, que está no Panamá, a você que está aí na Alemanha. Na Alemanha, na estatística do YouTube, é o local onde aparece mais pessoas, né? Em torno de 2,3% de pessoas que acompanham aqui o nosso canal. Muito obrigado, né? Então, deve ser brasileiros, né? Ou pessoas que falam português, né? Que acompanham aqui a nossa programação, que ela é feita toda em língua portuguesa. No Panamá também tem pessoas que estão acompanhando, pessoas de língua espanhola, estão acompanhando aí a nossa programação. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui no nosso canal. Aproveito para mandar uma saudação para o meu irmão Antônio e sua esposa Rabeca, lá no Panamá, onde eu já estive, lá na capital do Panamá, no Canal do Panamá, um país muito interessante, né? Vale a pena conhecer ali um pouco da América Central. E para você, né, aqui da nossa cidade de Balsa, das comunidades aqui da nossa cidade que estão nos acompanhando, nas várias áreas pastorais, né, o nosso muito obrigado pela sua participação, pelo seu engajamento aqui no canal Saúde Mental e Resiliência. Então, se você ainda não se inscreveu, vá lá, né? Coloque no YouTube ou no Google Saúde Mental e Resiliência Padre Aires, aí vai aparecer o canal, né? Alguns programas você abre ali e lá se inscreve, participa conosco, né? Então estamos chegando, caro ouvinte, ao final da nossa programação, né? Quero desejar a todos uma noite agradável, um dia agradável para quem está ouvindo aí durante o dia, que desça sobre nós em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, a bênção e a proteção da Trindade Santa, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça do Senhor. Fiquem com Deus.